Se você está pensando por que você deve começar na perícia judicial, nesse vídeo vou te dar 3 razões por que você deve iniciar para conquistar a sua independência financeira, pagamentos rentáveis e bastante liberdade e flexibilidade de trabalho. Então, vem comigo! Olá, peritos! Eu sou Eduardo Araque, sou engenheiro civil e perito judicial junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo desde 2014. Eu atuo com avaliações de imóveis e perícias de vícios construtivos. E nesse canal eu trago a minha experiência como perito judicial para ajudar você a trilhar um caminho muito mais tranquilo, muito mais rentável e muito mais flexível. Então, vamos ver agora esse material que eu preparei sobre as 3 principais razões por que você deve iniciar na perícia judicial. Pessoal, vamos olhar aqui então esse mapa mental que eu preparei. Por que iniciar na perícia judicial? Estão separados já nos 3 tópicos principais, que o primeiro é liberdade e flexibilidade, depois autoridade e posicionamento e o retorno financeiro e pessoal. Então vamos passar por eles um a um. O primeiro item que eu considero importante, porque você deve procurar essa atividade, é justamente a liberdade e flexibilidade, né, que o perito tem. Então vamos dar uma olhada aqui. O que nós temos aqui? Olha só. O primeiro item é você não depender de mão de obra, fornecedores e clientes. Então, no meu caso, eu sou engenheiro civil, trabalhava com obras, projetos. Então, quem trabalha com obra sabe a correria que é você ficar dependente de mão de obra. Muitas vezes faltava ao trabalho, muitas vezes uma mão de obra desqualificada. Era uma dificuldade muito grande. Fornecedores que atrasavam, fornecedores que não entregavam material ou equipamentos na hora certa, e também os clientes, né? Então, se você trabalha com obras e projetos, você tem aquele cliente que à noite ele resolve te ligar e mudar todo o projeto e não quer mais que faz certas obras, e você tem que ter um retrabalho infinito, praticamente. Então, você tem essa flexibilidade, essa liberdade de não ter esse tipo de problema mais, tá? Um segundo razão que é interessante para você é que os processos judiciais hoje eles são todos digitais. Isso permite que você tenha um trabalho híbrido, né? Por exemplo, você tem lá o juiz, o tribunal funcionando lá no escritório dele, lá no prédio do fórum, e você trabalha na sua casa, você trabalha no seu escritório, você pode trabalhar até em outra cidade. Então, é um tipo de trabalho híbrido que você faz. E é um tipo de trabalho em que você também faz o seu horário, o seu local de trabalho. Você pode trabalhar durante o dia ou à noite, você prefere de madrugada, às vezes você precisa uma tarde tirar livre, um dia você tira livre, compensa num sábado, num domingo. Não tem um horário fixo, você tem um prazo para entregar o seu laudo, você tem que responder os quesitos, você tem que responder as intimações, né? Mas não tem exatamente assim, ninguém vigiando o seu trabalho, olhando se você começou um certo horário, que hora que você terminou. Então você tem assim uma flexibilidade muito grande, né? Porque o trabalho do perito ele é um trabalho híbrido, você pode trabalhar de qualquer lugar, tá? Outra coisa interessante é que o perito judicial ele responde ao juiz. Então é uma relação de respeito que existe, né, com o juiz com você, e é uma hierarquia indireta. Então você não tem ninguém vigiando, você chegou, você já começou a trabalhar, você já fez o quê, quantas páginas você já escreveu. Não tem uma hierarquia direta, não tem um gerenciamento, né, direto do seu trabalho. Então você tem um prazo para entregar, você entrega dentro daquele prazo e então está tudo certo, né? E falando de prazos, é que os prazos são prazos realizáveis, né? Ninguém vai te pedir para entregar um laudo, é para amanhã, é para ontem esse laudo. Faz aí rapidinho, faz essa perícia tem que ser amanhã, tem que ser entregue. Não, os prazos são bastante dilatados, normalmente o juiz te dá 30 dias para a entrega do laudo. O perito ele pode pedir para estender o prazo de entrega, justifica ali que o processo está um pouco mais complicado, precisa de mais tempo para analisar, e não tem problema, você consegue dilatar o prazo, né? Então chega aquela correria, né, de apagar incêndio o tempo todo, e é um trabalho bastante, vamos assim dizer, tranquilo, né? Lógico que quando você tem um acúmulo maior de laudos e perícias para fazer, o que é um problema bom, né? Você acaba tendo um acúmulo
prazos começam a se estreitar. Mas ainda é bastante realizável, então é bastante tranquilo. Acaba aquele estresse de escritório, né, de obra, de projeto, de cliente te ligando e pedindo para fazer as coisas para ontem. Então, você tem assim uma liberdade de trabalho, uma tranquilidade. Eu falo que a perícia é uma engenharia tranquila, uma engenharia de boas, não tem aquela mão de obra, não tem que lidar com entrega de material, você não tem que lidar com negociação com clientes. Então, é uma coisa muito mais é um trabalho mais tranquilo, é um trabalho mais de boas, então é um trabalho que você tem uma maior flexibilidade de horário, de prazo, né? Então de maior liberdade. Então, comenta aqui embaixo se você também tem esse tipo de problema na sua atividade, no seu trabalho atual e o que você busca na perícia judicial. Se até agora o que você viu está dentro do que você espera. Escreve aqui embaixo que eu quero saber o que você está achando desse conteúdo. Bom, agora a gente vai seguir aqui em relação à autoridade e posicionamento, que eu acho bastante bacana isso daqui. É uma profissão valorizada pela sociedade, tá? Então, você, quando se torna perito judicial, as pessoas te abordam e falam assim, ok, mas você trabalha com o quê? Né? E aí você fala, eu sou perito judicial. Então, ela tem uma valorização muito grande. As pessoas falam, nossa, você é perito judicial. Tem uma coisa bastante que te dá um status, né? E literalmente, de um dia para o outro, você começa a ser chamado de doutor, né? Porque é como se tratam lá os advogados e as pessoas no meio jurídico. Então você chega na perícia e já começa, o doutor perito, chega, vem aqui, doutor. E aí você tem realmente uma reverência grande para esse tipo de trabalho, porque é uma posição realmente de autoridade, né? É uma posição que você ocupa, que o teu laudo vai decidir um processo judicial. O teu laudo vai ser, você se torna a extensão do juiz, né? naquele processo. Você se torna assim a voz técnica que orienta o juiz, que passa para ele as informações de uma maneira maneira mais simplificada e mais importante, de uma maneira neutra, né? Analisando as duas partes, o réu e o autor, que cada um está falando. Então é uma posição bastante importante, né? E eu digo assim, é uma coisa, a importância é tão grande que não se refere somente ao ambiente de trabalho dos peritos, né? Então, mesmo na sua família, você passa a ser reconhecido como, olha, ele agora é perito judicial, ele fala com juízes, ele vai nos processos, ele resolve lá os problemas, né? Na sua família você passa a ser reconhecido, os seus colegas de trabalho também. Antigamente eu lembro que eu encontrava com o pessoal e você fala, o que você faz? Eu faço umas obras aqui, faço projetos, correria, muitas vezes não tinha nem tempo de encontrar com os amigos, mas agora você percebe que você se torna referência. As pessoas, seus amigos começam a perguntar como é que é esse trabalho, como é que você começou? E aí aconteceu uma coisa bastante interessante, que eu comecei a orientar alguns colegas meus, né? Colegas de faculdade, que estudaram comigo. Trabalhavam em construtoras, trabalhavam em empresas, e me abordaram, falaram, não, eu queria começar com perícia, como é que eu faço? E tenho interesse, você trabalha em casa, e quanto que e ganha bem, e você passa a ser agora responde para um juiz. Então existe assim uma atratividade muito bacana, né? Um posicionamento profissional muito legal, né? Você deixa de ser o patinho feio, né, da família, da sociedade, e passa a ser uma pessoa bastante respeitada, né, e se torna uma referência aí na sociedade, na família e nos amigos. Tá? Outra coisa interessante é que a sua experiência acumulada tem muito valor. Tá? Então, não é que você vai começar uma coisa do zero. Agora eu vou deixar tudo para trás, a minha experiência, e vou começar do zero um negócio novo. Não é isso. Na verdade, o juiz, né, o sistema judicial, ela dá muita importância para os profissionais que possuem já experiência numa área de atuação. Então, no meu caso, eu sou engenheiro civil, tinha experiência em obras, tinha experiência em construção, experiência em projetos. Então, isso é muito valorizado. Né? Então, não é uma coisa que você começa do zero, não. Você aproveita bastante
o teu conhecimento, a tua experiência, né? Então isso passa a ser um ativo muito grande. Você não joga fora tudo que você viveu até hoje, todo o esforço que você fez, todo o estudo, todo o seu trabalho. Não, isso se torna uma experiência que é bastante importante, né? Porque o juiz, ele sabe que, olha, quanto mais experiência tiver, quanto mais conhecimento, ele consegue realizar uma perícia mais assertiva, com mais informação, ele consegue enxergar melhor os problemas, é um profissional bastante valorizado. Então, é uma atividade em que o conhecimento, né, e a experiência são muito valorizadas na perícia judicial. Pessoal, e quem quiser saber mais com detalhes sobre como iniciar na perícia judicial, eu escrevi esse e-book, que é o Como se tornar perito judicial. Então é um guia realmente passo a passo, um guia prático de como você fazer o seu cadastro, como você começar, como conseguir as primeiras nomeações, como você faz a perícia, como você responde, como você faz o aceite das nomeações e como você faz o agendamento. Enfim, é um guia passo a passo em que eu mostro de maneira prática e bastante completa como você começar na perícia judicial. Então, o link para aquisição está aqui na descrição. Continuando então para o último tópico, que é o retorno financeiro, né, e o retorno pessoal. Acho que muita gente queria ouvir sobre isso aqui. Mas antes disso, pessoal, se você está gostando desse conteúdo, se esse conteúdo é importante para vocês, te interessa, não esqueça de dar um like e seguir o nosso canal, porque somente assim você faz o YouTube começar a indicar para você mais esse tipo de conteúdo para você saber mais como iniciar na perícia judicial. Então vamos lá. O retorno financeiro e pessoal. Vou primeiro falar sobre o retorno pessoal. Realmente retorno pessoal. Uma maneira que eu vejo, como eu vejo o trabalho hoje do perito judicial, eu vejo bastante propósito e muito significado, porque você, depois de um tempo, você começa a perceber que o seu trabalho é uma peça no sistema judiciário, você é uma engrenagem importante, porque o que acontece? Quando chega na fase da perícia, o processo ele para. Então o juiz nomeia o perito e o processo fica parado, esperando a realização da perícia e você juntar ali o laudo técnico, né? o seu laudo, o seu entendimento. Você vai lá, analisa a situação, vê o que o réu alegou, o que o autor disse, e aí o juiz está esperando o seu trabalho, está esperando o seu laudo, a sua conclusão, o que você achou disso tudo. Porque, pessoal, os advogados e o juiz, eles são formados em direito, né? Então, nas outras áreas de atuação, que envolve as perícias judiciais, seja engenharia, medicina, odonto, enfim, grafotécnica, são áreas de técnicas completamente diferentes, né, do direito. Então, tanto o juiz quanto os advogados não têm um conhecimento técnico aprofundado. Então, eles precisam, né, desse trabalho do perito. Então, é um trabalho assim, que é de fundamental importância, né? É uma maneira de você trazer justiça, né, para a sociedade. Você percebe que o teu trabalho tem um significado maior para você, porque você sente realmente que você está fazendo parte do sistema judiciário. Você sente que o seu trabalho é importante, as pessoas estão esperando o teu laudo judicial. E aquele laudo ele vai decidir, muitas vezes, o destino, né, as pessoas vão tomar decisões, o que elas vão fazer dali para frente, né? Então, você percebe uma importância grande, né? E isso acaba trazendo um significado. Não que as outras atividades das nossas profissões não sejam tão importantes assim, mas você percebe realmente que tem uma responsabilidade muito grande, né? Principalmente hoje em dia, no nosso país, a gente vê aí tanta corrupção, tanta injustiça acontecendo, e você percebe que você tem uma posição central, né? Com uma pessoa, um agente da justiça, você se torna um agente dessa segurança, da ordem, né? O seu trabalho traz essa ordem, essa segurança jurídica, né, para o sistema judiciário. Então, é uma profissão que te dá um significado, né, de trazer uma ordem para a sociedade. Então, eu acho isso muito importante falar em relação ao retorno pessoal que isso traz. Bom, e retorno financeiro também, porque o trabalho do perito judicial ele tem uma remuneração digna, né? Os valores são
são um pouco maiores que a média de mercado, do mercado particular, tá? Então o perito ele tem uma boa remuneração. Se você quer saber mais ou menos quanto que pode receber um perito judicial, dá uma olhada no primeiro vídeo aqui do meu canal. Então eu mostro ali um depósito de honorários periciais que eu recebi. Então dá para ter uma ideia assim de um trabalho bastante digno, bastante financeiramente, vamos dizer, confortável, né? Até porque você vai lidar com processos muitas vezes milionários, tá? Então você precisa ter a cabeça tranquila, você precisa ter, às vezes você vai gastar, não sei, 10 dias para escrever um laudo. Então são aqueles 10 dias que você não pode ficar preocupado em pagar conta, vai faltar dinheiro, não vou conseguir pagar aluguel. Não, você tem que ter uma tranquilidade, né, para poder exercer bem o teu trabalho. Então o retorno financeiro dessa atividade é um retorno financeiro bastante interessante, né, mas o pessoal também. Então agora, pessoal, a gente consegue finalizar, né, vou deixar aqui um print maior aqui para você, né, como a liberdade e a flexibilidade são importantes, né, para você ter liberdade de trabalho, liberdade de local, trabalhar com tranquilidade. Em relação à autoridade, é bastante reconhecido pela sociedade, assim, você tem uma posição de destaque, você se torna uma referência. Então, em relação à autoridade de posicionamento, te traz bastante retorno em relação a isso, né? E o retorno pessoal, que eu acho muito importante, você se sente realmente como uma pessoa que traz, né, justiça. Isso é fazer justiça, né, social, você conseguir trazer respostas, né, para o judiciário, respostas para o sistema judiciário, auxiliando o juiz, né? E isso eu acho talvez um dos pontos mais importantes dessa profissão. Eu sei que somente um vídeo não é suficiente para explicar tudo sobre perícia judicial. Então, para entender melhor este assunto, você precisa assistir o próximo vídeo, que está aparecendo agora na tela. Lá eu explico com mais detalhes de como se tornar um perito judicial.